Bom, então vamos começar meditando, né? Vamos fazer nesse vídeo dessa meditação, tem as preces com o Lama Wallace e o Lama Santa, e eu queria que a gente pudesse fazer junto com eles, né? E depois a gente já segue para a prática, tá? Então vamos nós. Encontre uma postura confortável para o corpo. A gente faz as preces com os lamas e depois seguimos. Agora encontre uma postura confortável para o corpo e a gente segue para a prática. There is only one motivation,
that is suitable for any Vajrayana practice in general and for Dzogchen in particular, and that, of course, is bodhicitta. So arouse the bodhicitta as your aspiration, your motivation for engaging in this practice. Existe apenas uma motivação que é adequada para qualquer prática Vajrayana e naturalmente para qualquer prática de Dzogchen, que é cultivar a bodhicitta. Então cultive a bodhicitta agora nesse momento para se dedicar a essa prática. And then with a deep sense of release, let your awareness descend from where it may seem to be up in the head, right down to the soles of your feet, to the points of contact of your body with the cushion, the chair, the floor. Então, com uma profunda sensação de liberar, permita então que a sua consciência desça do espaço da cabeça, por todo o corpo, até as solas dos pés, os pontos de contato do corpo com o colchonete, os pontos de contato do corpo com a cadeira. Release your mind into a simple witnessing. Libere a sua mente em um estado de testemunhar simplesmente. A quiet, non-conceptual, non-reactive mode of simple presence or awareness. Um estado de presença não conceitual, não reativo, de pura presença da consciência. Without visualizing your body, without thinking about the body, simply be aware of the sensations of your body in contact with the ground. Sem visualizar o corpo, sem pensar no corpo, apenas sinta o contato do corpo com o chão. And like a fragrance filling a room, let your awareness fill, permeate the whole field of your body, from the soles of your feet to the crown of your head. E como uma fragrância preenchendo uma sala, deixe que a sua consciência preencha, permeie todo o espaço do corpo, das solas dos pés ao topo da cabeça. Experience the whole range of tactile sensations arising throughout this somatic space. Sinta todas as sensações táteis que surgem no espaço do corpo, no espaço somático. Both on the surface of the body as well as the interior. Tanto na superfície do corpo como no interior do corpo. You're resting your awareness in a space or domain that is non-conceptual, devoid of language. Você permite que a consciência repouse em um espaço
que não é conceitual, que é anterior à linguagem. So likewise, let your awareness of this field be also non-conceptual, non-verbal. Da mesma maneira, deixe que a sua consciência também seja não conceitual, não verbal. And yet clearly and discerningly knowing the sensations arising throughout this field. E discriminando claramente todas as sensações que surgem nesse campo. If you feel a tightness or constriction in your shoulders, the base of the neck, with every out-breath, release and more deeply release the muscles in this region. E se você sentir tensão ou rigidez nos ombros ou na base do pescoço, com cada expiração solte a tensão dessas regiões. Bring your awareness to the face, which is often a magnet for tension. Traga sua atenção para o rosto, que em geral é como um ímã para a tensão. And soften the muscles around the face, around the mouth, around the jaws. E suavize os músculos ao redor dos olhos, ao redor da boca e nas mandíbulas. Let your forehead be open, spacious. Deixe a testa aberta, espaçosa. Let there be space between the eyebrows. Sinta espaço entre as sobrancelhas. Soften all the muscles around the eyes. Relaxe todos os músculos ao redor dos olhos. And soften the eyes themselves. E solte os olhos também. Let your face rest in an expression of repose. Deixe seu rosto descansar numa expressão de repouso. And rest your whole body in a posture of comfort, of relaxation and ease. E deixe todo o corpo repousar num estado de conforto, de relaxamento, à vontade. And during the short duration of this session, let your body be still like a mountain, apart from the movements of the breath. E durante a curta duração desta sessão, deixe seu corpo imóvel como uma montanha, com exceção dos movimentos da respiração. Assume a posture of vigilance. Assuma uma postura de vigilância, With your spine straight, com a espinha ereta, your sternum just slightly lifted, o osso externo levemente elevado abdominal muscles loose and relaxed. e os músculos abdominais soltos e relaxados. So that when you breathe in, the sensations of the breath flow right down to the belly, which expands as you inhale, contracts as you exhale. Quando você inspira e expira,
Sinta as sensações da respiração desde o baixo ventre que se distende e relaxa conforme você respira, desde o baixo ventre. In this way, settle your body in its natural state. E assim, estabeleça o corpo em seu estado natural. A state of dynamic equilibrium, entailing relaxation, stillness and vigilance. Um estado de equilíbrio dinâmico entre relaxamento, imobilidade e vigilância. Then we settle our speech in its natural state of effortless silence. E nós estabelecemos a fala em seu estado natural de um silêncio sem esforço. And this includes the inner speech, the chit-chat, the commentary of the mind. E isso inclui a fala, a conversa interna da própria mente. Develop the ability to be mentally silent when you wish to be so. Desenvolva a habilidade de ficar internamente quieto quando você deseja assim. To facilitate this, we settle the respiration in its natural rhythm, unforced, unimpeded. E para facilitar isso, então nós estabelecemos a respiração no ritmo natural, sem forçar e sem impedimentos. The key to this is the out-breath. A chave aqui é a expiração. With each exhalation, relax more and more deeply in the body. Com cada expiração, relaxe mais e mais profundamente o corpo. Release the breath and continue releasing and releasing until you've given it all away, breathing out to the very last. Continue relaxando conforme você expira completamente, até que não haja nenhum ar retido. To do this, your mind must be very quiet and attentive as you come to the end of the exhalation. Para isso, deixe que a sua mente fique bastante atenta no finalzinho da expiração. And when you come to the very end of the exhalation, then relax even more deeply. E bem no finalzinho da expiração, relaxe ainda mais profundamente. There may be a pause before the next inhalation, in which case let there be a pause and relax. Pode ser que haja uma pausa antes da próxima inspiração e você permite que essa pausa aconteça e relaxe.
Sooner or later, the next breath will flow in, and as it does so, simply allow it to flow in without pulling it in and without impeding it in any way. Mais cedo ou mais tarde, a próxima inspiração vai acontecer. E você recebe essa inspiração, sem puxar o ar, sem impedir que ela aconteça. And whether the in-breath is deep or shallow, short or long, let it be. Let the body breathe without intervention. E quer a respiração seja longa ou curta, deixe que ela aconteça como for, deixe que o corpo respire como ele precisar nesse momento. And with every exhalation, whatever thoughts, images or memories may come to mind, gently, persistently, release them into the space of the mind. E a cada expiração, qualquer pensamento, imagem que surja na sua mente, gentilmente e persistentemente, solte-o de volta ao espaço da mente. And return to silence. E retorne ao silêncio. In this way, we settle the respiration in its natural rhythm. E dessa maneira nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. And by so doing, we allow the speech of the mind to settle in effortless silence. E assim nós permitimos que a fala da mente se estabeleça em um silêncio sem esforço. And then we turn to settling the mind in its natural state. Então nós agora estabelecemos a mente em seu estado natural. And we begin with an act of volition. We decide to release all concerns about the future and the past, just for the remaining minutes of this session. E nós começamos com um ato de vontade, com desejo de soltar todas as preocupações do passado e do futuro, apenas durante esta sessão. Give yourself a brief vacation from all these concerns, hopes and fears. Dê a si mesmo um descanso de todas essas preocupações e medos e expectativas. And in the freedom of grasping, the freedom from grasping, of craving, of aversion, awareness comes to rest in the present moment. E com a liberdade das fixações e da aversão, a consciência repousa em sua própria base. Lightly coming to rest in the present moment, like a feather drifting down to the floor. A consciência repousa no momento presente como uma pena caindo ao chão.
And when awareness comes to rest in its own simplicity, we see that it is naturally clear and cognizant. E quando a consciência repousa em sua própria simplicidade, nós vemos que ela é clara, que ela é cognoscente. And rest in that natural clarity or luminosity of your own awareness. E repouse nessa clareza natural da sua própria consciência. Luminosity not in the sense of being bright like a light or having any appearance or color, but luminosity in the sense of being clearly, vividly awake. Repouse na luminosidade da consciência, que não é luminosa em termos de imagens ou de cores, mas é luminosa no sentido de ser perfeitamente clara e desperta. And simply rest this flow of clear cognizance in the present moment. E simplesmente repouse nesse fluxo de clareza e de cognoscência no momento presente. Without directing your attention outwards or inwards. Sem dirigir a sua atenção para fora ou para dentro. Without doing anything, without meditating on anything. Sem fazer coisa alguma e sem meditar sobre coisa alguma. Simply rest in this flow of knowing. Apenas repouse nesse fluxo de conhecer. A type of knowing that precedes, that is deeper than any type of concepts or words. Tipo de conhecer que é mais profundo e que precede qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de conceito. And simply sustain this mindful presence. E apenas sustente essa presença atenta. Without distraction, which means without letting your awareness stray off to any appearances or objects to the mind. E repouse sem distrações, sem permitir que a sua mente se perca, arrastada por aparências ou objetos que surgem para a mente. And without grasping. E sem fixações. Without identifying with any of the activities of the mind. Sem se identificar com qualquer atividade da mente. Let them be. Deixe ser. Without seeking to modify the mind in any way. Sem tentar modificar a mente de forma alguma. Muito bem, vamos retomando a interação com o ambiente externo, com a tela, suavemente aí no seu tempo. Tudo bem, pessoal?
esse sino de fim aí tá que nem o sinal da morte, né? Quando você pensa que ainda tem um tempinho, ele passa. Chegou. Alto, né? Forte E rápido. e rápido, é. Ligeiro, ligeiro. Bom, alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Senão a gente vai seguir para a leitura e contemplação do nosso aforismo. Está conosco há umas 2 semanas ou 3, né? Vamos lá, então. Qualquer momento, se alguém tiver dúvida ou quiser falar alguma coisa, pode abrir aí o microfone, tá? Só colocar no mudo. Isso. Deixa eu me encontrar aqui. Então, a gente está aqui contemplando, né, o quarto ponto, treinamento da mente em 7 pontos. O quarto ponto, que é a síntese da prática para uma única vida. E aí a gente está contemplando esse aforismo que, para sintetizar a essência desta orientação prática, dedique-se aos 5 poderes. Na página 207, que a gente vai seguir agora, do livro físico. Então, a gente está usando, junto com esse tópico, né, esse aforismo que o Lama está nos trazendo, a gente está usando de apoio o livro da Pema Chodron, que também trata do treinamento da mente em 7 pontos, mas fazendo uma outra palavra, né, no mesmo treinamento, então que abrange um pouco mais e abre um espaço maior para a gente compreender, né? Então, a gente está aqui contemplando os 5 poderes, que são o poder da resolução, o poder da familiarização, que nós já vimos nas semanas passadas, e agora a gente chega aqui no terceiro poder, que é o poder das sementes positivas. O terceiro poder é o poder das sementes positivas, a devoção constante à prática espiritual em toda a sua diversidade e riqueza. Imagine sua situação atual como uma semente que, ao final, amadurecerá e se transformará na árvore do despertar. Cultive essa semente dando boas-vindas a qualquer circunstância, adversidade ou felicidade, como uma oportunidade para a prática espiritual. Então, essa breve fala do Lama sobre esse terceiro poder das sementes positivas, né, que a gente está cultivando. Tudo isso que a gente está experienciando, né, são como sementes que vão amadurecer na árvore do despertar, né? E aí vamos contemplar aqui, ouvir, né, ler o que a Pema Chodron fala para a gente sobre esse poder que ela chama das 5 forças, né? Então, a terceira das 5 forças é a semente da virtude. A terceira força é chamada semente de virtude. Na verdade, isso significa natureza de Buda ou bondade fundamental. É como uma piscina sem bordas, na qual nadamos para sempre. Na verdade, somos feitos de água. Natureza de Buda não tem nada a ver com receber um transplante de coração. Certa vez, Rinpoche me disse: não é como tentar ensinar uma árvore a falar. É simplesmente algo que pode ser despertado, ou, em outras palavras, algo em que podemos relaxar. Nós nos permitimos desmoronar no estado desperto. A força decorre de a semente já estar ali. Com calor e umidade, ela germina e se torna visível acima do solo. Nós nos percebemos parecidos com um narciso, ou melhor, nós nos sentimos um narciso. A prática tem a ver com tornar-se suave e relaxar, mas também com desenvolver precisão e visão clara. Nada disso implica nada disso implica busca. Procurar a felicidade impede-nos de encontrá-la. Então, essa terceira das 5 forças, né, na fala da Pema Chodron, que ela chama de semente de virtude. Então, essas são experiências, são como sementes que a gente planta mesmo nesse solo fértil do nosso coração, né, e da nossa mente. Mas, na verdade, elas já estão presentes, né? A questão que a gente vai se
obscurecendo a nossa percepção, a nossa visão, e essas sementes não têm essa capacidade de germinar, essa possibilidade de germinar. Então, quando a gente solta tudo isso, como a Pema Chodron nos sugere, né, a gente vai ver que essas sementes já estão ali. E a gente relaxa e só permite que elas germinem, né? Que a gente vai nutrir e permitir que elas germinem. E essa nutrição se dá como também? A partir de todas essas experiências que a gente tem de adversidade, de alegria, de satisfação e insatisfação, a gente traz tudo isso para a nossa experiência como combustível do nosso caminho espiritual, das nossas práticas. E eles se tornam elementos que nutrem essas sementes do despertar, né? Quando a gente tem essa clareza de visão, essa motivação genuína no nosso coração e essa aspiração, como já foi falado, como vai ser falado, na verdade, no na quinta força, né? Então, todos esses elementos, eles trazem para a gente são como sementes que a gente vai plantando no coração, que fazem brotar, germinar a árvore do despertar. Então, é a culminância do caminho, né? Alguém quer comentar, quer perguntar? Flori, por favor, traga sua contribuição sempre preciosa para a gente. Semente da virtude, né? Acho tão lindo essa forma que ela traz para a gente, muito lindo, né? Meio Eu me lembrei poético um pouco, até. eu me lembrei um pouco do Eric, quando ele trazendo o treinamento, né, dele, o treinamento, o body training, ele no primeiro estágio, assim que ele vai chamar do, né, o primeiro ano, o primeiro estágio, é a gente cultiva, ele traz um dharma para os seres humanos, ele diz assim, né? E ele dá ênfase em a gente cultivar as 4 flores, que é como se, eu acho que se aproxima um pouco disso aqui que ela quer dizer, né? Da gente relaxar mais e confiar que aquilo que a gente está buscando, na verdade, está dentro de nós e isso vai. A gente só permitir que isso se mostre, né? Assim, né? Relaxar um pouco mais, né? Que a gente está sempre querendo uma atitude de buscar fora, né? Assim, ela fala, né, que essa semente de virtude está ligada com a nossa natureza de Buda, né, com as nossas qualidades fundamentais, né. Aí ele fala, o cultivo das 4 flores é despertar esse nosso coração bondoso, que é mais altruísmo. Deixa eu me lembrar agora aqui das 4 flores. Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu não ficar, não sei agora de cor exatamente. Eu anotei que Sabe você aí? falou um outro Ah, dia. então pronto. Fala aí. Imparcialidade, altruísmo, diminuir a má vontade, liberar a mente de ideias preconcebidas. Bom, tá minha Isso. anotação aqui de outro dia que você comentou, É assim. mente aberta. É. Muito lindo, né? E eu acho que isso traz para a gente, né, assim, uma oportunidade mesmo de lembrar de soltar, porque às vezes a gente fica sempre nessa ideia de que é algo que a gente está construindo, que a gente vai alcançar lá fora, como a Flori disse, né? E se a gente soltar, né, relaxar sempre, mais e mais, com leveza. E essa, como o Lama coloca também aqui, né, Lama Alan? Cultive essa semente dando boas-vindas a qualquer circunstância, qualquer adversidade ou felicidade. Ou seja, essa atitude de acolher as circunstâncias, né? Acolher as circunstâncias, primeiro. E aí depois trabalhar sobre elas. Se a gente não reagir, né? Ou não ficar buscando, a gente acolher, né? Assim, acolher. Uma atitude de abertura, que aí as coisas chegam e a gente acolher, né? Também essa, o Lama colocou, acho que tá um pouco nisso, né? De abertura, de acolhimento, Sim, sem apego, né? essa Permita. sensação de estar nutrindo as sementes, né? Muito lindo, né? Alguém quer comentar? Não? Então seguimos, né? Podemos. Então vamos agora para o poder seguinte, que é. Tem dois aqui. Que é o poder da repugnância. Então, ela chama aqui do poder da repugnância, referindo-se à extrema aversão pela autofixação e pelo autocentramento, que inevitavelmente resultam em sofrimento.
Responder a coisas repugnantes que fervilham em sua mente, identificando-se com ela e agindo com base nelas, é o mesmo que comer comida podre. A primeira refeição que tive em Dharamsala em 1971 foi uma fritada que continha pedaços de macarrão, legumes cozidos em óleo rançoso e carne que era conservada pregada na parede. Passei os 3 dias seguintes vomitando, e isso levou-me a sentir repugnância por esse prato em particular, que me deixou muito mal por apenas alguns dias. O poder da repugnância aqui mencionado ajuda a nos afastarmos de hábitos mentais que têm nos feito muito mal a incontáveis vidas. Olha, se a gente tiver isso, clareza sobre isso, né? A repugnância por coisas que geram aversão para o corpo, né? O mal-estar, a gente simplesmente percebe aquilo naturalmente, a gente já não quer ver, né? Agora, e para esses hábitos, né, que estão fervilhando na nossa mente há incontáveis vidas, nos arrastando para sofrimentos profundos, intensos, e a gente não tem essa repugnância por eles, né? Às vezes a gente tem ainda mais apego, imaginando que são as causas da nossa felicidade, quando na verdade são as bases, as causas do sofrimento. A gente não percebe, né? Então, a gente perceber e usar esse quarto poder, a gente está caminhando ainda mais ligeiro, eu acho, né? Mas pensa, se a gente contempla isso na nossa experiência mental, né? Na nossa experiência de vida, assim. Como a gente poderia desenvolver a aversão, a repugnância mesmo, por essas coisas que só causam sofrimento e que fervilham na nossa mente? Seria maravilhoso que a gente conseguisse ter, né? Essa aversão mesmo. Paulo ou Ana, pode abrir e falar. Você sabe que eu tô contemplando uma coisa que eu tenho aversão, em mim em particular, que eu tenho falado com outros tutores, né, também, essa coisa que eu sou meio beligerante, né? Isso realmente eu tenho aversão e eu tenho dificuldades em bom, você me conhece há quanto tempo, né? A trabalhar isso, né? E eu tenho, porque são fenômenos que vão surgindo da minha própria mente, né? E apesar, ao invés de ter aversão, tentar olhar para isso apenas com sei lá, olhar, né? Porque à medida que eu tenho aversão, eu penso que eu vou botar para debaixo do tapete, eu não vou trabalhar isso. E ver isso como um fenômeno que vai surgindo da mente, e aí olhar e conseguir e estar presente nesse momento, eu acho que vai ser melhor do que, não sei, eu penso, né, do que a aversão em si. Não, negação, porque a aversão para mim é negar alguma coisa, né? Eu tenho aqui em casa várias daquines, monjas, o que, para olhar assim, ver assim, me tentar me ver nelas, né? Uhum. Mas assim, eu acho que a aversão, eu acho que eu fico pensando se é a melhor maneira de eu lidar com isso, sabe? Sim, ele vai falar, o Lama Alam vai falar aqui, e a Pema Chodron vai trazer mais elementos para a gente elucidar. Não vai ser uma aversão no sentido negativo de ser de autocrítica e de punição, de autopunição, né, nesse sentido, e nem tampouco de negação, de esconder, mas é uma repugnância no sentido de não querer mais que isso esteja presente e fazer, usar os meios hábeis que você tem para se liberar mesmo dessas aflições, né, desses movimentos todos que geram essa ação que não conduz ao seu objetivo principal, primordial, a sua aspiração, né, Sim. são as duas bodhicittas, enfim, a realização, a culminância, né, Florícia ia falar. Porque eu acho que só a questão foi essa mesmo. A Ana se colocou bem nesse sentido, porque na verdade o Lama não está falando em aversão. E eu acho que essa palavra repugnância É, talvez não coloca bem, talvez, o sentido, né? O sentido, né? A Pema falou reprovação, né? uhum, Usou reprovação para esse poder, não repugnância. Mas é no sentido de assim, você sabe que aquilo não faz bem. Então você não vai querer mais aquilo, mas porque você sabe que aquilo faz mal, né? Sabe as Uhum. consequências daquilo. Você analisa que aquilo realmente não te traz
benefício, né? Mas não, então isso não é aversão. Isso também Uhum. não é repugnância. Entende? Eu acho que a palavra repugnância não cai bem assim para mostrar. Acho que a Pema Chodron escolheu melhor, assim, reprovação, né? Não, É, isso não, isso não. Isso não é porque você não está vendo, porque você está vendo e vê as consequências daquilo. Por isso você não vai, você está dizendo não, né? É porque você Uhum. está vendo e vendo as consequências. Então, não é uma aversão, realmente, né? É uma sabedoria. É. repugnância e aversão dá uma sensação de um eu que não quer algo, né? Assim, de uma. Então, realmente, eu acho também que a Mas eu, reprovação é um termo mais. mas eu entendo a aversão, por exemplo, né, no caso de uma drogadição, alguma coisa assim, né, que a pessoa já sofreu tanto, passa tanto, ela tem que criar essa aversão por isso que tanto lhe faz mal, né, que leva ela para o caminho totalmente de deteriorização, né, do nascimento precioso, da vida humana preciosa. Então, eu acredito que também, talvez tenham usado essa palavra aversão, porque eu acredito que a gente cria aversão mesmo, não quer mais ver aquilo na frente, né? Pensando nesse contexto de emoção também, né? Quem é professor do CIB, Nina, inclusive, está aí também né? Se a gente pensa em aversão, ela tem essa função, vamos dizer assim, de nos manter, de nos afastar, ou afastar a gente, afastar aquilo que não vai nos fazer bem, que pode colocar em risco até a nossa vida, dependendo do que for, né? Um alimento podre, por exemplo, uma coisa assim, ou um veneno, ou qualquer coisa que for, né? Você desenvolve essa aversão no sentido mais profundo, enquanto espécie, por exemplo, no sentido mesmo de garantir a vida. Não no sentido, eu só gosto disso, eu não gosto daquilo. Claro que tem vem com essas nuances extras, mas na base da emoção é essa função dela, né? Então, a versão aqui poderia ser entendida nesse sentido também, né? Da gente não querer mesmo aquilo que não nos apoia no caminho que a gente está praticando. Então, assim, tem muitas nuances, né? A gente vai mais profundo e pode compreender por esse olhar, né? Como o Ekman nos disse. Eu Marcele, penso assim, né? É que a aversão e a repugnância estão ligados diretamente com a aflição, né? Uma coisa aflitiva, enquanto que a reprovação é mais uma coisa de lucidez, né? Então, por isso que ela me parece assim bem melhor, porque é uma lucidez que eu coloco, enquanto que a uhum, outra ainda é uma aflição aflitiva, né? Uma coisa aflitiva, uma reação aflitiva. maravilhoso. Obrigada, Marcele. Ai, quantas mentes luminosas trazendo elementos para a gente compreender mais, né? Muito bom. Vamos seguir mais um pouquinho. As tendências de autofixação, autocentramento, as diversas camadas da maldade, ressentimento e desprezo prejudicam nossos corações e nossas mentes. O poder da repugnância nos ajuda a reconhecer o autocentramento como fonte de sofrimento. Quando percebemos o eu sutil e nem tão sutil que diz: Como você ousa falar comigo dessa maneira? Você sabe quem eu sou? Quando somos feridos ou insultados, estamos face a face com a reificação do eu, que é a fonte de sofrimento. A repugnância é uma excelente resposta. Existe um antigo aforismo tibetano que digo que antes Rinpoche usava: acerte o porco no focinho, limpe a lamparina enquanto ela ainda está quente. Esta sabedoria é proveniente do Tibete rural, onde os animais costumavam viver no piso inferior das casas. Às vezes, os animais subiam as escadas dos quartos e das cozinhas. O que você faz quando um porco coloca o focinho pela porta da cozinha procurando coisas para comer? Acerte-o no focinho antes que os outros 100 quilos passem pela porta. Acerte o porco no focinho rápida e suficientemente forte, e ele dá meia volta. Mas livrar-se de um porco que já está se alimentando na gamela é mais difícil. O mesmo acontece com as lamparinas de querosene. Limpar uma lamparina enquanto ela está quente é fácil. Quando esfriar, você precisará fazer muito mais força.
A gente vai acertar o focinho do autocentramento quando ele começar a entrar pela porta da mente, né? Sim, Ana ou Paulo? Essas palavras são para comunicar a ideia plena, realmente a gente precisa mergulhar nelas, né? Mas eu tive uma oportunidade de estar diante disso essa semana, quando estava aguardando a Aninha sair do salão, ela foi fazer a mão, e aí eu passeando para lá e para cá no shopping, lembrei daquele vídeo que nós vimos na semana passada, e ao olhar para cada pessoa, eu já via aquele julgamento chegando em mim, né? Aquela crítica, e lembrei daqueles rótulos que apareciam no vídeo, né? Então, nesse sentido, eu também disse, pô, como é que a gente pode deixar essas críticas gratuitas surgirem sem saber sequer quem é o outro, a história do outro, o que que ele, né? Só pela uma aparência fortuita, assim. Então, nesse sentido, eu acho que também cabe a palavra repugnância, né? Olhar, isso não é uma coisa que eu deveria deixar continuar brotando em mim, né? Enfim, então temos aí essas nuances todas da palavra. Sim, que ótimo exemplo, Paulo, que experiência, né? Que é isso, né? Você olha para isso que surge automático e você não quer isso, né? Quero isso, mas como que eu vou abrir mão disso? Vai ser como, né? Assim, então você vai desenvolvendo uma outra forma de ver, né? E é bom, né? E é isso que quando o Lama diz para trazer essa felicidade, a diversidade para o caminho da prática espiritual, são esses momentos, assim como o Paulo trouxe também, né, para a gente olha e reconhece, né, e traz para a contemplação, e visualiza, percebe que dá para ver de uma outra forma, dá para dar nascimento para essa pessoa de um outro lugar, né? É muito precioso. E aí a nossa experiência transforma, né? Às vezes a gente nem está falando com o outro, não está interagindo com o outro, mas a nossa experiência interna se transforma e a nossa sensação também se transforma, porque aí surge uma sensação de bem-estar, né? A mesma situação, se eu consigo ver de um outro lugar interno, eu me relaciono com ela de uma forma diferente. E você sabe que teve uma outra experiência que eu tive aqui. A gente ontem estava falando sobre a fila do banco, que não tem mais fila do banco. Mas ontem eu estava, ou anteontem, agora não me lembro, estava no médico e ele atrasou, sabe? Atrasou 1 hora. E aí até o Paulo falou, vamos fazer chá, Matheus. Mas esse negócio da lamparina, enquanto está acesa, beleza limpar, mas depois que esfria, e eu falei, eu quero ficar com essa raiva dentro de mim, eu quero. Tava, tava possuída. Quando eu entrei naquele consultório, podia ser o Papa, porque ele é um Papa da medicina. Mas eu falei, ó, seguinte, né? Poxa, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Aí, mas por quê? Porque eu podia ter, mas a lamparina, eu deixei a lamparina esfriar e dei vazão para aquele porco ir na gamela e se deu. Aí, uma outra experiência, né? Ana, mas deixa eu te É, perguntar uma coisa. Você falou, deu vazão para quem? Falando com quem? Com o médico? não, eu dei vazão para essa raiva, esse Sim, autocentramento. mas falando para o médico, né? Aí O médico. quando Ah, cheguei, falei com o médico educação, né? Mas aham. é porque ele é um papa da infectologia aqui no Curitiba e tudo. Aí eu falei, ó, seguinte, também, é claro que ele teve seus motivos, né? Mas, poxa vida, mas eu podia ter, é, se eu não tivesse, eu podia ter agido já antes de entrar, assim, fazer aquela coisa do respirar, de olha, ó quem é culpa, a culpa é minha, né? O meu autocentramento, sabe com quem tá falando? Porra, o que é isso? Né? E Como é, e você? é uma coisa assim.
Como você me deixa né? esperando assim, né? Mas eu pergunto com quem que você, para quem que se direcionou, porque pelo menos foi para o médico, né? Porque Foi pro trabalhava médico. antes do consultório agora, pronto, né? Eu trabalhava numa clínica com muitos médicos. E aí, muitos atrasam, muito. E aí o que acontece? As secretárias, coitadas, o que elas ouviam de tudo que é nome, não está escrito assim. E aí, quando o médico atrasava 40 minutos, 50 e as secretárias levando porrada, né? E aí, quando o médico chegava na recepção para buscar o paciente, menina, mas eles quase derretiam, assim, entrando como É, se eu nada fosse. sei, Para isso não tá justo, coitadas das secretárias, né? Mas é acontece, né? Então, verdade. é uma questão mesmo de. Às vezes a gente já sabe que o médico já tem essa conduta e atrasa por N motivos. Então, a gente já se prepara antes de ir, né? Mas o principal é essa questão da lamparina. Pai. É. Eu sabia que eu estava entrando, mas eu estava que nem um porco na gamela. Eu já tinha me agarrado na comida lá, e aí, minha filha, Mas você é vê que complicado. tem uma outra possibilidade que você poderia ter escolhido. Aí já, talvez num outro momento, você faça outra escolha, de limpar a lamparina É, quente. Mas o E legal tá, é que o legal é que a presença dela já está se ativando, né? A meditação está funcionando e ela está conseguindo ver o processo, mesmo ela indo vomitar lá a coisa, ela tá vendo que ela tá indo fazendo a coisa, né? exato. Uma hora ela limpa a lamparina verdade, antes de. verdade, Florida. Mas eu não faço isso com a secretária, não, que eu acho que não é justo, porque eu sou médico, já sou aposentada, mas as secretárias levam no lombo. Eu fui É, falar com o médico, com o assistente dele, ó, tome uma outra atitude, né? Mais justa com os pacientes, né? É isso. bom. Cris, por favor, abra e fale. Então, isso que a Ana relatou, eu passei 2 vezes eu fui fazer exame, eu sou da Prevent Senior, e eu fiquei 2 horas esperando para fazer um exame. E eu fiquei, não houve jeito, nem respiração, nem nada. O negócio aqui pegou fogo. E aí, quando eu fui falar com as duas moças lá Era um. Como é que era o exame? Esqueci aquele que escaneia lá para ver se tem osteoporose, aquelas coisas. Densitometria. E aí eu falei: olha. Eu sei que vocês não têm culpa, mas eu queria falar com o responsável. Pelo menos não estourei com elas, mas eu fiquei mal. Eu tive uma taquicardia, uma coisa. Já a semana passada eu fui fazer exame e eu já fui preparada. Falei, bom, eu vou me preparar, respirar para esperar o que for. Engraçado que foi rapidíssimo. Aí, Porque da outra vez eu olhava para mim e via que eu estava alterada, que eu estava com muita raiva, mas eu não conseguia controlar aquela raiva de ficar sentada lá e um mandava para cima, outro me mandava para baixo, outro me mandava para cima, outro me mandava para baixo. E eu acabei perdendo as estribeiras mesmo. Mas dessa vez eu me preparei e acabou sendo rápido. Eu falei, acho que é o estado mental da gente mesmo que faz toda essa confusão aí. sim, e poderia ter demorado também, né, Cris? Ou não, né? Mas o ponto é que a gente pode usar todos esses elementos e trazer para a nossa prática, né? Se a gente consegue sentar e relaxar, soltar, ou sabendo que pode demorar, esperar, leva um livrinho dos bons, tipo esse daqui, né? E aí está lá esperando, passa 2 horas, a gente lê com o tempo, ai, não entendi bem esse, volta e lê de novo. A gente vai usando esse tempo. E aí ele não fica um tempo perdido. Então, qualquer tempo que a gente precisa esperar, fica um tempo útil, porque a gente usa ele para a nossa prática. Seja uma prática de châmata, uma respiração consciente ou uma leitura. Então, são todos meios que a gente pode lançar a mão e usar, né? Mas aí, se a gente vai adquirindo esse hábito à medida que a gente vai fazendo. Primeiro a gente precisa lembrar, se forçar a lembrar. A gente lembra e depois já lembra mais fácil e isso vai virando um hábito. Aí quando você vê o livrinho, tá sempre na mochila, na bolsa. Aí a gente vai conseguindo devagar. Nina, pode abrir aí e falar, por favor. Oi, gente. Então, Ana, o que eu queria te falar a respeito dessa situação sua no médico
E muitas vezes eu passo por isso também, sabe? De ter raiva numa situação. E uma coisa que eu aprendi muito com o Geshe Pende. Na verdade, a raiva não está na situação. A raiva, a forma de reagir está dentro da sua mente. Ou talvez o Rinpoche tivesse ali do lado, ou a Lama Tsering, mesmíssima situação. É a mesma coisa. A pessoa está esperando há uma hora, mas reage de uma forma completamente diferente. E eu acho que e é isso que para mim é caminho espiritual. E é aí que eu estou falando tudo isso para falar da repugnância. É repugnância nesse sentido. É repugnância de falar, eu não quero ser mais uma pessoa que reage desta forma. Eu quero ser igual a esse meu vizinho aqui, que está aí esperando há uma hora e meia e consegue esperar de um outro lugar. Porque, na verdade, não é a situação de atraso que provoca a nossa raiva interna. A raiva está na nossa mente. É uma emoção tua, é uma aflição nossa. Então, é repugnância a essa raiva. E a tudo mais, né? Ao autocentramento e ao que leva à raiva, que em geral é o autocentramento, né? Então, eu acho que nesse sentido, acho que a repugnância super cabe. Eu não quero mais ser assim. Eu repugno completamente essa mente que reage dessa forma, que sofre porque reage dessa forma. Então, eu estou falando tudo isso porque eu também sou assim, sabe, Ana? E várias vezes eu falo, preciso mudar isso. E como é que eu faço? Autocentramento. Quais são os problemas do autocentramento? A minha mente fica estreita, eu só vejo as coisas de um ponto de vista que é o meu. Então, a gente tem que sim ter repugnância por essa mente que causa sofrimento para a gente e para os outros. E que tem na base a falta de sabedoria, né? Ilusão operando incessantemente, né? É, Obrigada, Nina. imagina. Maravilha. Vamos ver, então, o que a Pema Chodron diz para a gente sobre essa força, né? Que ela chama de força. Então, ela chama, como a Flori disse, de reprovação, essa quarta força. Ela exige falar consigo mesmo. Ego, há muito tempo você só vem me causando problemas. Vê se me dá um tempo, isso não está mais funcionando. Tente fazer isso no chuveiro. Você pode falar consigo mesmo o tempo todo, sem constrangimento. Quando perceber que está começando a se deixar levar por bobagens, diga a si mesmo: fora, seu criador de caso. O ego, o autocentramento, né? Essa abordagem pode ser um pouco difícil porque geralmente não conseguimos distinguir o ego e o que pensamos ser. Quanto maior nossa gentileza, quanto maior a amizade que sentirmos por nós mesmos, mais esse diálogo será frutífero. Entretanto, se nos tratarmos com dureza, essa conversa pode servir somente para aumentar a autocrítica. Importante, deixar isso ecoando na nossa mente. Então, a gente tem que se tratar com gentileza. Ao longo dos anos, com o encorajamento de mestres maravilhosos, compreendi que, em vez de nos culparmos e nos tratarmos aos gritos, podemos ensinar o Dharma a nós mesmos. A reprovação não tem que ser uma reação negativa a nosso tipo específico de insanidade. Olha que maravilha. Ela se refere a enxergar a insanidade como insanidade, a neurose como neurose, o atordoamento como atordoamento. Nesses momentos, podemos ensinar o Dharma a nós mesmos. É importante aqui, gente, a gente não vê como uma negativa, né, uma autocrítica. A gente reconhece a experiência como a experiência. A gente se Essa tratando. coisa é interessante nisso, né? Porque até então a gente estava achando interessante essa coisa da repugnância, da aversão, mas tem uma dureza nisso, né? É, Tem uma dureza que pode levar a uma autocrítica. Daqui a pouco você vai estar se martelando que você é a pior pessoa do mundo, porque você tem essa raiva que nunca, que nunca, que nunca, que nunca. Então você vê a raiva como raiva. uhum. A Aí a loucura. sabedoria, realmente, isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Como a Marcele colocou, né?
A Nina, Ver a raiva essa é como. a Também, Marcele a também. A Marcele. Marcele também. Ver a raiva como raiva. E isso não é repugnância, isso é sabedoria. Entende? É nesse sentido, assim, não tem uma. Porque a repugnância tem essa coisa de. Tem um eu autorreferido aí, de algum jeito, né? E aí Uhum. a lucidez, né, Tori? A lucidez. É. É um momento lúcido. É só um momento, é uma coisa lúcida. Então não tem aflição. Senão você vai tratar uma aflição com outra. Ver a raiva como raiva. Aí a gente se descolou Né? daquilo. E Você se não tá. colou. É. Maravilhoso, né? É muito preciosa essa contribuição sugerida pela Flori. Eu volto a repetir, vou repetir muitas vezes, Florizinha, de trazer esse livro para como É, complemento, né? Que ela traz um olhar mais gentil, parece, né? Com a gente. Aí, maravilhoso, maravilhoso. Vamos seguir mais um pouquinho aqui, né? Então, nós podemos ensinar o Dharma a nós mesmos. Esse conselho me foi dado por Trango Rinpoche. Eu estava tendo ataques de ansiedade e ele me disse que eu deveria ensinar o Dharma a mim mesma. Apenas o bom e simples Dharma. Por isso, hoje digo: Pema, o que você de fato deseja? Quer se retrair, fechar e continuar aprisionada? Ou quer relaxar no que acontece e se permitir morrer? Aqui está a sua oportunidade de realmente entender alguma coisa. Aqui está a sua chance de se libertar. Portanto, o que você de fato deseja? Você quer ter sempre razão ou prefere acordar? Olha que coisa linda, né, gente? Ela ensinando o Dharma para ela. A gente pode ter esse olhar gentil, esse acolhimento, ensinar o Dharma para nós mesmos, como ela vai dizer daqui a pouco com as nossas palavras, falando para as nossas questões, nossas dificuldades, né? A reprovação pode ser muito poderosa. Ensinamos o Dharma a nós mesmos usando nossas próprias palavras. Podemos nos dar ensinamentos sobre as quatro nobres verdades e a busca de refúgio. Qualquer coisa que tenha a ver com esse momento em que estamos a ponto de recriar o Sansara, como se ele fosse uma invenção nossa. E a gente dá ensinamentos para a gente mesmo, das quatro nobres verdades, a tomada de refúgio, quando a gente se percebe recriando o Sansara, né? Olhe para a frente, para o resto da vida, e pergunte a si mesmo o que deseja. Sempre que estivermos dispostos a ver nossos pensamentos como vazios, deixando que eles se dissolvam e voltando para a respiração, estaremos lançando sementes de despertar, sementes da capacidade de enxergar a natureza da mente e repousar no espaço incondicional. Olha a prática de chama tá aí. É Tomar a mente como caminho. linda demais, e essa sutileza, né? Não tem importância se nem sempre conseguimos fazê-lo. Nossa disposição e forte determinação já significam semear virtude. Perceberemos que, sem nenhum esforço, somos mais espontâneos e naturais. No início, há um certo empenho, mas depois esse se torna o nosso estado normal. A semente do Bodhicitta começa a germinar e descobrimos quem realmente somos. Muito, muito lindo, né? Então, ela traz para a gente tudo o que a gente falou, ela faz esse apanhado e acolhe nosso coração, né? Solta, se acolhe com gentileza, ensina o Dharma para você mesmo com as suas palavras. Muito lindo. Tudo bem? Sem comentários por hora? Então vamos seguir para a Eu quinta. acho, ó, antes de Sim, tudo, mas eu achei muito, muito legal, só para a gente enfatizar essa frase que ela colocou. Sempre que estivermos dispostos a ver nossos pensamentos como vazios, deixando que eles se dissolvam e voltando para a respiração, estaremos lançando sementes de despertar, sementes da capacidade de enxergar a natureza da mente. Porque a gente vai ver aquela emoção como emoção, a raiva como raiva. Né? É esse ponto, o pensamento como pensamento apenas, né? Essa parte que é muito poderosa, não é à toa que ela é a chama do Dzogchen, né? Que é maravilhosa. realmente a experiência que vai nos levar ao ponto, assim, né? Vai nos levar ao ponto, assim. É olhar diretamente. E parece que a gente não, porque a gente não confia. É tão, como assim? Eu vou ficar só
parada, sentada, como o Lama Alan disse no domingo, né, passado. A gente precisa estar muito confiante para achar que não vai perder tempo de simplesmente ficar presente ao que surgir, né? Consciente de estar consciente e vendo os movimentos da mente surgindo. Mas essa é uma prática muito poderosa. É muito poderosa. Entendeu? Que a gente possa se familiarizar com ela, né? Assim, então, como ela disse, né? Que a gente possa estar dispostos a querer ver nossos pensamentos como vazios, realmente olhar para a nossa mente. É muito maravilhoso. Que a gente possa, assim, sabe? É que a gente normalmente fala, eu estou com raiva, né? Você não fala é raiva só, a raiva pela raiva. Você já coloca você como, né? Por isso a importância de, né, nessa prática, você entrar em contato com a experiência da consciência, que não é um eu, que não tem uma referência, que não tem uma coisa para se agarrar, que é essa abertura luminosa, cognoscente, e os movimentos da mente. Claramente. Por isso que a gente vê a importância disso. É porque aí há um descolamento desse senso de eu, que já diz eu estou com raiva. Não consegue repousar num lugar para ver a raiva. Entendeu? Por isso, o primeiro passo é reconhecer a quietude da consciência e os movimentos da mente, como duas experiências separadas. Porque aí a gente vai cada vez mais repousar nessa consciência aberta, luminosa, cognoscente, e a gente vai começar a se desidentificar com os pensamentos, com as emoções, com, entendeu? Enquanto a gente. Mas isso é a chave. É a chave. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente não entra na prática. Mas essa é a chave. A gente agora está começando. Isso está vindo mais claramente para a gente, eu acho, né? Está começando a se tornar, assim, uma realidade para nós, né? Essa possibilidade, né? Mas é isso mesmo, é devagarzinho, a gente vai chegando, a gente vai chegando. Muito bom. Depois vou mandar esse pedacinho lá no grupo para o pessoal lembrar, né, Flori? Vou mandar lá para gente lembrar, né? Então vamos seguir para o quinto poder. O quinto poder é rezar para nunca se separar das duas bodhicittas. Reze para nunca se separar dos mentores genuínos, dos amigos espirituais, do Dharma e de todas as circunstâncias adequadas para seguir o caminho espiritual. O poder da oração é uma aspiração, um desejo direcionado. Nós desejamos muitas coisas. Aqui nos concentramos no desejo, que em todas as minhas vidas eu nunca me separe das duas bodhicittas, o coração do caminho do despertar espiritual. Há um antigo conjunto de aforismos tibetanos que podem evitar muitos problemas desnecessários quando estamos integrando a prática à vida ativa. Essas diretrizes foram bem úteis a várias gerações de tibetanos por estabelecerem uma base sólida para a prática. Não confie nos indivíduos, mas no Dharma. Não confie nas palavras, mas no seu significado. Não confie no significado provisório, mas no significado definitivo. Não confie na consciência convencional, mas na sabedoria intuitiva. E aí o Lama segue explicando cada um desses pontos, né? Não confie nos indivíduos, mas no Dharma. É fácil ser encantado pelo carisma, pelo conhecimento ou pelo humor de um professor. Por que praticar o budismo? Porque meu professor é incrível, não é uma boa resposta. E se o seu professor fizer algo antiético? O culto a personalidades só prejudicam, e a nossa própria prática espiritual não deve ser vulnerável ao comportamento de outra pessoa. Os professores morrerão, você será separado de seus amigos espirituais, e, por fim, você se separará de seu próprio corpo. Portanto, confie principalmente no Dharma. E o que é o Dharma? Não confie nas palavras, mas em seu significado. O Dharma é a realidade para a qual as palavras apontam. A bondade amorosa, a sabedoria, a quiescência, a generosidade, a virtude são Dharma. Os estudiosos geralmente acreditam que quanto maior for sua biblioteca, mais você terá realizado o budismo. Mas o Dharma é a realidade, e não as palavras escritas em uma página.
Portanto, não confie nas palavras, confie em seu significado. Não confie no significado provisório, mas no significado definitivo. Às vezes, o significado literal de uma palavra encobre um significado mais verdadeiro. Há muitas histórias milagrosas no Tibete. Uma delas é a de Tara, corporificação feminina da compaixão, que emergiu de uma lágrima de Avalokitesvara, a corporificação masculina da compaixão. Se nos agarrarmos ao significado literal, provavelmente não compreenderemos esse profundo mito. Penetre através das palavras para compreender o significado definitivo. Não confie na consciência convencional, mas na sabedoria intuitiva. A consciência convencional consiste nos sentidos físicos e nos poderes de raciocínio. Além desse domínio da mente, está uma fonte insondável de sabedoria intuitiva que não pode ser adquirida e nem condicionada por estímulos externos. Portanto, confie na sabedoria intuitiva, que é desvelada internamente. Esses são os ensinamentos para a vida, mas a morte pode chegar amanhã. Portanto, há também os ensinamentos para a morte. Então, esse ponto, né? O poder da oração, onde nós vamos aspirar, né? Desejar, orar, rezar, para que a gente nunca se separe do caminho, que nós tenhamos as oportunidades, uma vida humana preciosa, comércios autênticos, com irmãos, com uma sanga que nos apoia. A gente vai rezar para que a gente tenha, siga, né? Conseguindo essas possibilidades todas que a gente tem agora. E a gente reza com fé, né? Com muita fé, com um desejo, uma aspiração muito genuína, muito ardente, assim. Então, tem todos esses apontamentos do Lama, né? A gente começa nos indivíduos, que nos apontam, nos ensinam o Dharma, e o Dharma, a gente vai não ficar no sentido cognitivo, ou, né, mental do Dharma, mas vai na profundidade do significado. E esse significado no seu sentido definitivo, não provisório, diz que a mente traz, elabora, né? E a consciência intuitiva, né? Para a gente confiar na nossa sabedoria intuitiva, que não é essa consciência que compreende cognitivamente, mas é essa que emerge, né? Vem do sentir. Enfim, a gente vai praticando, né? Flori, quer falar alguma coisa desse? Seguimos para a quinta força da Pema Chodron. Então, seguimos. Então, a quinta força ela chama de aspiração, que o Lama traz como oração, ela chama aqui de aspiração. E é também uma ferramenta poderosa. Um sincero sentimento de aspiração atravessa a negatividade que sentimos em relação a nós mesmos e interrompe as duras viagens que nos impomos. Na aspiração, simplesmente expressamos nosso desejo de iluminação. Dizemos a nós mesmos, por nós mesmos, sobre nós mesmos e através de nós mesmos, coisas como que minha compaixão por mim mesma, possa crescer. Podemos estar nos sentindo totalmente perdidos, descontentes e ainda assim expressar nossa sincera aspiração. Que minha sensação de dificuldade diminua, que eu esteja mais desperto, que eu possa experimentar minha sabedoria fundamental, que eu possa pensar nos outros antes de pensar em mim. A aspiração se parece muito com uma prece, mas neste caso não há ninguém nos ouvindo. A aspiração, repito, é falar consigo mesmo, é ser um bodhisattva excêntrico. É uma maneira de dar poder a si mesmo. Na verdade, o mesmo acontece com qualquer das cinco forças. O próprio budismo tem a ver com dar poder a si mesmo e não conseguir o que se quer. Conseguir o que se quer. As cinco forças são instruções para o coração que nos ensinam a viver e a morrer. Quer seja exatamente agora, seja no momento de nossa morte, elas nos dizem como despertar
para tudo o que acontece. E assim encerramos, assim com forças, né? O poder da aspiração, o poder da oração. Nós aspiramos e nós rezamos para que essa nossa aspiração seja possível, né? Tudo bem, gente? Acho que Flori tem algumas palavras para complementar, porque eu acho que falaram tudo de forma tão clara e simples que eu Acho que nem não, tranquilo. acho que está bem Foi bom ver isso. compreensível, né? Tudo bem, Eu então? só queria colocar como eu acho bonito essa maneira como eles nos ensinam, né? Eu que tenho que assumir a minha responsabilidade, não jogar para algum ser que me resolva todos os meus problemas, né? Eu assumir esse caminho de ir atrás e resolver os meus problemas. Eu acho isso muito bonito. Não tem uma entidade externa, né, que vai fazer um milagre na nossa vida. É a gente mesmo. É o Ao professor mesmo interno. tempo. Oi, desculpa, vai, Marcelo. É o professor interno, né? Mas ao mesmo tempo, essa realidade, que eu acho legal do budismo, esses são os paradoxos, né? Uhum. Ao mesmo tempo que os mestres dizem, né? O Buda diz, né? Não confie no que eu digo, né? Experimente, não. Ao mesmo tempo, a gente, quando a gente começa a trilhar esse caminho, a gente, a gente acha cada vez mais precioso surgir na nossa frente as pessoas que realmente já confiaram nisso e praticaram. Porque se não fosse isso, o Dharma não tinha chegado até nós. Entende? Então fica muito. Aí eles vão dizendo, à medida que realmente você vê a natureza da realidade, a devoção aumenta. Né? Esse senso de, nossa, quão precioso. Porque aí você também você vai se ver nesse lugar de ser aquele que despertou e que vai agora querer ajudar os outros a despertar, porque não vai ter outra coisa para fazer, né? Então, aí fica. Tudo se conecta um pouco assim, né? Não é uma coisa, o caminho é seu. Não, você continua colocando a linhagem, os mestres, né? O próprio Buda, num lugar muito maravilhoso, porque se não fosse. Né? Se ele não tivesse saído de casa, como disse o Lama Alonga, se ele se ele tivesse resolvido seguir o que o pai dele estava propondo para ele, é continuar lá no reinado, porque foi uma atitude muito corajosa, assim, de você, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser despertar, sair de casa e fazer esse processo. Tem um esforço ali, né? E todos os mestres vão fazer isso, nós estamos fazendo isso. Então a gente começa a entender esse processo, a linhagem, o poder da linhagem viva, né? Então aí fica muito interessante isso, né? Mas ao mesmo tempo tá na nossa mão, não tá na mão de ninguém, né? Isso é bem legal, eu acho esse paradoxo assim, é bem interessante a gente ver. Fantástico, né? Eu acho que aí a gente passa essa devoção, essa confiança mesmo no que os mestres ensinam, a partir da nossa experiência em primeira pessoa, né, Flori? Não é uma fé cega, que falou que tem que ser assim, não, ele te orientou e te falou, experimenta. Você experimenta e realmente, né? E aí você vai vivendo as experiências, né, próximas, de acordo com o que o mestre está orientando, e você. É isso, é uma devoção, uma confiança e uma gratidão, né? Um reconhecimento e uma gratidão por todo esse caminho, por toda a linhagem, por quantos milhares e milhares de seres fizeram e foram ensinados, praticaram, realizaram e ensinaram para que a gente esteja aqui hoje, né? É muito precioso isso. Sim, Flori. E a gente vê, né, quando os mestres têm essa realização, eles têm essa ternura, né? Eles choram quando eles se lembram dos mestres, né? Eles choram, né? Entende? É porque essa conexão é tão. Na verdade, as nossas mentes estão conectadas, né? Então, porque aquela mente despertou, foi que eu pude despertar. Então, é como se. É muito incrível isso. Aí você vê os mestres chorando de lembrar dos mestres deles, né? Entendeu? Assim, emocionados, né? Por ver essa. Nossa, como isso foi raro, né? Isso tudo se sustentar, chegar até mim, assim, né?
É uma linhagem viva. A linhagem viva é realmente impressionante. 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 Maravilhoso, Por isso gente. que uma prática que eles mantêm, né, nas tradições mais assim, é lembrar de todos os mestres. Tem sempre aquelas orações assim para a gente se conectar, lembrar, né, o Buda e nananana, ou daquela determinada linhagem, né, eles sempre se lembram dos mestres, para imaginar que aquilo foi um esforço de gerações para aquilo estar vivo e chegar até você. Entende? Então, isso é maravilhoso. A gente começar a ver Maravilhoso. isso. Maravilhoso. Aí sentir isso, né, Flori? Muito maravilhoso. Então, com esse sentimento no nosso coração, esse reconhecimento, essa gratidão, essa confiança, a todos os mestres que vieram, que transmitiram esses ensinamentos. Então, a gente faz a dedicação, lembrando deles, com eles no nosso coração. Deixa eu entrar aqui. E a gente dedica os méritos do nosso estudo, da nossa prática, todos os seres, ao nosso caminho também, né? Ao nosso próprio caminho, que a gente possa seguir conectado ao Dharma, conectado a mestres autênticos tão preciosos, amorosos, compassivos, que nos ensinam, nos apontam o caminho. Que todos os seres tenham essa oportunidade de despertar sua verdadeira natureza. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Prece de longa vida à sua santidade, o Dalai Lama, em recuperação após a cirurgia. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Prece de longa vida ao Lama Alan Wallace, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece pela propagação dos ensinamentos, que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como o espaço e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tristan Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewajeni Tuta, Ori Lama Drukyune, Doachi Kemalupa, Dei Salagopa, Show. Muito bem, queridos e queridas. E assim finalizamos este aforismo. Na semana que vem a gente continua. Beijos. Fiquem bem. Muito Obrigada. Obrigada, obrigada, Aline, Aline. Flori, Obrigada, a Muito queridos. todos. Um obrigada. Obrigada, beijo. queridos. Obrigado, Obrigada, Aline, Sandra. Flori. Beijão em todo mundo. Beijos, beijos.